Eu me deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Queridos, graça e paz. Graças a Deus por esse grande momento, esse momento singular, descomunal, de adoração congregacional. Estamos aqui, como é bom participar de um culto ordeiro como esse, um culto bíblico, temente, reverente, um culto que verdadeiramente glorifica o nome do Senhor. O nosso coração está ditoso demais por tamanho privilégio. E nessa oportunidade eu quero pregar-lhes sobre uma passagem bíblica muito conhecida de nós outros, que é a narrativa do cego de Jericó, conhecido como Bartimeu. Para tanto, abra aí as Escrituras em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículos 46 ao 52. Glória a Deus. Marcos capítulo 10, versículos 46 ao 52. Graças a Deus. A cura do cego de Jericó. Lemos assim a narrativa bíblica. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, dançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Palavra de Deus. Amém. Fraternos, nenhum livro que compõe as Escrituras foi escrito casualmente. Pelo contrário, todos os livros que compõem a Bíblia Sagrada foram escritos propositadamente. Ou seja, cada um dos 66 livros que compõem a Bíblia foi escrito com um propósito central. Com o Evangelho segundo Marcos, isso não poderia ser exceção. Marcos escreveu o Evangelho que leva o seu nome com um propósito central, com um propósito majoritário. E o propósito é revelar que Jesus é o Messias, revelar que Jesus é o Rei de Israel. Amém. No capítulo 1, versículo 1, ele afirma: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A partir de então, Marcos se propõe a apresentar uma gama de argumentos que corroboram a divindade, a messianidade de Jesus. E esse texto que acabamos de fazer leitura, ele cumpre essencialmente a esse propósito, porque nesse texto a messianidade de Jesus está estampada. Bartimeu, o filho de Timeu, ele reconhece a messianidade de Jesus quando clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Mas a messianidade de Jesus também é explícita no texto pela ação do próprio Cristo, porque Jesus, em resposta ao pedido de Bartimeu, ele disse: vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Então esse texto corrobora o fato que Jesus é o Messias, o Cristo, o enviado, o Rei de Israel, Deus entre os homens. Amém. E esse texto ele pode ser dividido em duas partes maiores.
versículos 46 ao 48, nós temos a necessidade e o clamor de Bartimeu. Versículos 49 ao 52, nós temos a compaixão e o milagre de Jesus. Maravilha. Só que, antes de nós outros nos debruçarmos nesse texto propriamente dito, faz-se necessário fazermos alguns apontamentos aqui. É preciso entendermos qual é a função dessa narrativa no Evangelho segundo Marcos. O que esse texto está fazendo aqui? Qual é a função ou as funções desse texto aqui? Vejam bem, Marcos coloca essa narrativa aqui com duas finalidades precípuas. Finalidade de número 1, confirmar o propósito central do livro. Como posto, Marcos escreveu esse livro para mostrar aos seus leitores, originalmente romanos convertidos, que Jesus Cristo é o Messias. E quando Bartimeu ele clama, filho de Davi, e Jesus o cura, a messianidade de Jesus fica em evidência. Por isso, Marcos coloca essa narrativa aqui para fortalecer o fato que Jesus é o rei de Israel. Amém. Muitos judeus, lamentavelmente, não creram nesse fato, nessa veracidade. Mas a Bíblia é contundente. A Bíblia é categórica em nos mostrar que Jesus é Deus entre os homens. João, no capítulo 1, versículo 1 do Evangelho, que leva o seu nome, escreveu: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém. O apóstolo Paulo, em Romanos 9, versículo 5, também salienta, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Maravilha. Então essa é a primeira função dessa passagem, fortalecer o fato que Jesus é o rei de Israel. Segunda função desse texto, ele foi posto aqui para exemplificar, para ilustrar o serviço de Cristo. Sim, nos versículos anteriores, Jesus fizera uma pergunta para dois dos seus discípulos, Tiago e João: que queres que vos faça? Eles pediram uma posição de honra. Eles queriam estar um do lado direito, outro do lado esquerdo de Jesus, no seu reino. Jesus então faz um chamado ao serviço, dizendo que aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, que seja o serviçal de todos. E na sequência imediata, no capítulo 10, versículo 45, que é o versículo-chave desse livro, Jesus diz: porque o Filho do Homem, se referindo a ele mesmo, também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Aí Marcos, em sua redação, ele coloca esse texto aqui para ilustrar o serviço de Cristo, porque ele veio para servir, e ao contemplar a carência, a necessidade do cego, ele lhe dera visão. Amém. Ah, meus queridos, como isso é maravilhoso. Jesus, sendo Deus, sendo o Senhor de todos, ele veio à terra e serviu a todos. Maravilha. Posto isso, estamos mais preparados para entendermos essa narrativa bíblica. Versículos 46 ao 48, a necessidade e o clamor de Bartimeu. Marcos começa a narrativa dizendo: depois foram para Jericó. Isso é interessante, porque Jesus, ele está indo de forma resoluta para Jerusalém, onde ele entregaria a sua vida em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Ele está caminhando resoluto à cruz do Calvário, e era necessário que ele passasse pela cidade de Jericó. Na Bíblia nós ficamos maravilhados.
Porque o ministério do Senhor Jesus Cristo foi marcado por ação, por dinamismo. No Evangelho segundo Marcos, a palavra logo ou imediatamente aparece cerca de 40 vezes, sinalizando que quando Jesus veio à terra, ele não ficava parado, ele sempre estava se mobilizando, ele sempre estava em movimento, em atividade, ele veio com um compromisso inquebrantável para realizar a vontade do seu Pai. Depois foram para Jericó, porque ele não parava. Sim, ele se cansou, ele dormiu, mas ele estava empenhado de forma integral a se dedicar à vontade do seu Pai. Foi ele mesmo quem disse em João 9, versículo 4: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem, onde ninguém pode trabalhar. Ele estava empenhado, ele era operoso, ele era ativo na obra do Pai. Ele mesmo corrobora essa verdade em João 5,17, ao dizer: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Queridos, isso nos ensina, portanto, que como seguidores do Senhor Jesus Cristo, devemos olhar para Ele, devemos seguir o exemplo dEle, devemos ser cristãos operosos na obra de Deus, ativos na obra de Deus, no reino de Deus. Deus não dá chancela para cristãos preguiçosos, cristãos que uma vez salvos estão com braços cruzados. Não, no reino de Deus a ordem bíblica é que os seguidores de Jesus sejam ativos na sua obra, coloque a mão no arado e não olhe para trás. Amém, Senhor. Deus, ele exige dos seus servos que os seus servos tenham um compromisso inquebrantável com o seu serviço. Deus, ele pode fazer tudo sozinho, mas ele conta com os seus servos. Obrigado. E a partir de hoje, eu quero encorajar vocês que me ouvem agora. Se vocês assumem para si a nomenclatura, a designação de servos de Deus, pense bem antes de verbalizar que você é um servo de Jesus Cristo. Porque ser servo de Jesus Cristo não é apenas você ir para a sua casa, você cuidar dos seus afazeres, vir aos cultos e ponto final. Não, a vida cristã deve ser adjetivada, caracterizada pelo serviço. É um povo que levanta a manga da camisa e coloca a mão na massa. Deus quer ver o seu povo servindo a Ele com intensidade na sua obra. Aleluia. Nós não devemos aceitar acomodação. Nós não devemos ser cristãos preguiçosos na obra de Deus, não. Nós devemos olhar para Jesus, que estava sempre em movimento, e quando não estava em Jerusalém, estava em Jericó, quando não estava em Jericó, estava em Cafarnaum, em Nazaré, na Galileia. Jesus sempre estava em atividade. Amém. Olhemos para Jesus, o nosso paradigma, e o imitemos de todo o nosso coração. Amém. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Jesus chega em Jericó, mas agora ele está de saída da cidade de Jericó. E aqui nós temos uma curiosidade. Por quê? Porque Marcos e Mateus, ele apresenta a cura do cego de Jericó se dando quando Jesus saía da cidade de Jericó. Mas o evangelista Lucas, no seu turno, ele coloca essa narrativa, a cura do cego, quando Jesus estava entrando na cidade de Jericó. A pergunta é: temos aqui uma disparidade? Temos aqui uma contradição? Certamente não. Então, pastor, quando o cego de Jericó ele recebeu visão por parte de Jesus? Quando Jesus saía da cidade ou quando Jesus entrava na cidade? Vejam bem, nos dias de Jesus, existiam duas cidades com o nome de Jericó. A primeira cidade era uma cidade mais antiga, parcialmente habitada.
A segunda cidade era uma cidade mais nova, que fora reconstruída por Herodes. Jesus estava saindo da primeira cidade e estava prestes a entrar na segunda, ou seja, Jesus estava entre as duas cidades de Jericó. Maravilha. E quando Jesus ele estava saindo de Jericó, ele não estava sozinho. Ele estava com os seus discípulos, homens que ele mesmo escolheu a dedo, homens que ele treinava para o ministério depois da sua ascensão. Mas não só os discípulos estavam com Jesus e os discípulos, uma grande multidão. O ministério de Jesus foi popular, ele foi propalado, ele foi propagado de tal maneira que Jesus sempre se via em volta de uma grande multidão. Isso é tão verdade que quando Zaqueu, coitado, de pequena estatura, desejava ver quem era Jesus, estava impossibilitado, não só porque era pequeno, mas sobretudo por causa da grande multidão que cercava o Senhor Jesus Cristo. E nesse ínterim, Jesus saindo de Jericó, estava na beira do caminho um cego, cognominado Bartimeu, filho de Timeu. Ele estava ali, na beira do caminho, esmolando para sobreviver. Mas aqui nós temos outra curiosidade, porque Marcos ele apresenta um cego, Bartimeu, filho de Timeu, mas Lucas e também Mateus, eles apresentam dois cegos em Jericó. A pergunta é: Jesus curou apenas um cego ou dois cegos em Jericó? Será que temos aqui uma possível contradição? Resposta: certamente não. A Bíblia é harmônica e ela não se contradiz. Quando a Bíblia diz que Jesus aqui na narrativa de Marcos curou um cego e Mateus e Lucas colocam dois cegos, o que muda aqui é a perspectiva. Por exemplo, suponhamos que amanhã, por volta das 10 horas da manhã, eu entre em contato com 4 de vocês e pergunto: irmão, irmã, me descreva o que você viu no culto ontem. Aí um vai dizer: pastor, o senhor estava com um terno preto, com uma camisa azul muito bonita, graças a Deus. Aí o outro fala: olha, eu percebi que a cortina mudou, era azul, né? Depois do evento, agora é verde. Enfim, cada um vai apresentar o seu ponto de vista, a sua perspectiva. Mas isso não quer dizer que um está errado ao deixar de fazer um apontamento. São 4 pessoas narrando, mas cada um vai focar em um ponto específico. É isso que temos nos evangelhos. Marcos provavelmente focou em um único cego, porque talvez Bartimeu foi aquele que mais clamou com intensidade. Então, na sua narrativa, ele cita apenas um, mas na realidade 2 cegos foram curados em Jericó. Glória a Deus, maravilha. Amados, a situação desse homem era muito triste. A cegueira em todo tempo é desafiadora. É algo triste demais em todos os tempos. Imagine um homem ficar privado de contemplar a luz do dia. O homem ficar impossibilitado de contemplar a fisionomia dos seus entes queridos. O homem ficar impossibilitado de contemplar a beleza da criação. Esse homem, ele era cego. Ele é chamado aqui de Bartimeu, filho de Timeu. A palavra Bar, para nós, seria júnior ou filho. Bartimeu, isso é filho de Timeu. E é curioso que Marcos coloca aqui Bartimeu, vírgula, e explica, filho de Timeu. Ele comete aqui o que é chamado de redundância literária. Se ele estivesse escrevendo para um público judaico, seria desnecessário ele explicar. Basta ele falar Bartimeu, todos entenderiam que seria o filho de Timeu. Mas quando ele se propõe a explicar na sequência imediata, Bartimeu, vírgula, filho de Timeu, é porque o seu público era gentílico, eram os romanos, e carecia Marcos explicar o que significava Bartimeu. Então Bartimeu não é necessariamente o nome desse homem, é o título. Ele era o filho de
Timeu, ele estava cego. Já pensou, amados? Estávamos privados de enxergar. Ele era portador de uma deficiência visual. Só que nessa época que o sofrimento para os cegos era muito mais intenso, por duas razões básicas. Em primeiro lugar, que um cego nessa época aqui era discriminado. O pensamento que vigorava naqueles dias, o pensamento dominante era: se ele está cego, ou ele pecou, ou então seus pais pecaram para que ele estivesse cego. Esse era o pensamento dominante naquela cultura judaica. Isso é tão verdade que em João capítulo 9, versículos 1 e 2, Jesus ia passando e ele viu um cego de nascença. Os discípulos então perguntaram a Jesus: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Por que eles perguntaram isso? Na mentalidade deles, o que desencadeou a cegueira em Bartimeu, ou naquele cego de nascença de João 9, era o pecado. Quem pecou, Rabi? Foi ele, quando criança, para estar assim, ou foram seus pais? Irmãos, deveras, só a doença, só a cegueira, porque um dia o pecado entrou no mundo. Mas nem toda enfermidade é uma consequência direta de um pecado praticado. E o povo estava equivocado. Portanto, um cego, ele era discriminado por aquela sociedade. Como se não bastasse todo o sofrimento de estar privado de ver a luz do dia, de depender dos outros para sobreviver, ele era ainda discriminado. Veja que situação. Esse homem tinha uma necessidade profunda. Esse homem era na sociedade um desvalido. Alguém que ou ele ou seus pais haviam pecado. Mas o que fazia os cegos serem diferentes dos cegos odiernos, além desse ponto de serem discriminados, eles não tinham o apoio do governo. Eles não tinham aposentadoria. Eles, além da cegueira, eles eram colocados à beira do caminho para esmolar, para depender de ajuda alheia para sobreviver. Você consegue se colocar no lugar desse homem? Ele era o filho de Timeu, estava à mercê da sociedade, estava sofrendo e sofrendo muito. Mas de repente, amados, ele ouviu que Jesus passava por ali. Glória a Deus. Ele tomou conhecimento que o doce Nazareno por ali passava. E ele não hesitou. Ele começou a gritar. Ele começou a clamar por socorro. Maravilha. Ele tinha uma necessidade tremenda. O homem carecia da intervenção divina. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Vejam vocês que a reação dele foi das melhores. A solução para o seu problema passava por Jericó. Estava saindo de Jericó. Era a grande chance dele. E ele começou a clamar a compaixão de Jesus. Ele faz três coisas aí. Ele clama, ele começou a gritar, ele reconhece a messianidade de Jesus ao dizer filho de... E ele apoiava o seu clamor, não os seus méritos. Ele não tinha. Ele não estava aqui barganhando com Jesus. Ele não está determinando como os neopentecostais. Ele está se ancorando na compaixão de Jesus. Maravilha. Ele começa a clamar, ele reconhece quem Jesus de fato é, e ele fala: tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. A base para o seu clamor foi a compaixão de Jesus. Maravilha. E aqui nós temos algumas lições dignas de serem observadas. Primeiro, ele necessitava de uma intervenção, e ao saber que Jesus passava por ali, ele não ficou emudecido, ele começou a fazer o quê? Gritar, clamar, implorar, suplicar a Jesus. Irmãos, isso aqui é sugestivo para nós outros, porque de uma maneira ou de outra, nós temos carências, nós temos necessidades, nós passamos por vicissitudes,
E nós, a semelhança desse cego, devemos entender que nós podemos clamar o Senhor Jesus Cristo, que nós podemos clamar o nosso Redentor. Maravilha. Por vezes as dificuldades, ao invés de nos levar a buscar a Deus, a clamar a Deus, as adversidades vêm e querem nos arremessar, nos lançar para longe da presença de Deus. Eu quero te dizer nessa noite que o exemplo desse homem, ele é sugestivo, porque nós, na hora da adversidade, devemos proceder como ele. Nós devemos orar, nós devemos clamar, nós devemos implorar o Senhor, nós devemos buscar a sua intervenção. Glória a Deus. Amém. Deus é soberano, e é confiando na soberania dele que nós somos fomentados a clamar. Vamos clamar ao Senhor em nossa necessidade, em nossa adversidade. Ele pode nos ouvir, ele pode nos atender, ele pode virar o nosso cativeiro. Glória a Deus. Amém, Senhor. Deus, ele quer que o seu povo clame. Maravilha. O profeta Jeremias, ele estava preso no pátio da guarda por ter pregado a palavra de Deus. Ele estava ali calado, meio que conformado com aquela situação. Mas de repente Deus se revela ao profeta. Jeremias 33:3. Clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O homem está caladinho. Ele não clama por livramento, por intervenção, mas Deus se manifesta na vida do profeta e fala: eu quero te ouvir, Jeremias, clama. Se você clamar, eu vou te responder. Se você clamar, eu vou te ouvir e vou te informar coisas grandiosas ao seu coração. Maravilha. No momento de crise, de adversidade, nós não devemos nos afastar da oração, nós devemos nos debruçar na oração. Amém. Tiago, na sua carta, capítulo 5, versículo 13, na parte A, ele disse: está alguém dentre vós aflito? Orem. Irmãos, Deus quer ouvir a nossa voz. Amém. Eu não sei o que os amados têm passado diariamente, mas os céus querem ouvir o seu clamor. Amém. O Senhor quer ouvir você clamar. Se você clamar em conformidade com a vontade de Deus, no momento de Deus, na hora de Deus, no momento cabal, Ele vai intervir na sua vida. Glória a Deus. Ele começou a clamar, mas ele reconhece quem Jesus é: filho de Davi. Antes dele falar filho de Davi, ele havia iniciado Jesus. Ele reconhece o nome humano de Jesus. Quando o anjo notificou a Maria o nascimento do Salvador, ele havia dito: olha, e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus, o Senhor, é a salvação. No hebraico, Yoshua, no grego, Jesus. Ele começou a clamar: Jesus, como que dizendo: tu és o Salvador, Maravilha. tu és o resgatador, tu és aquele que redime. E na sequência, filho de Davi. Filho de Davi é um título messiânico, enfocando a realeza de Jesus. Maravilha. Jesus, ele é descendente de Davi, mas é o Senhor de Davi. Jesus, ele tem direito de reivindicar o seu direito no trono de Israel. Enquanto os religiosos dos dias de Jesus tinham olhos, mas não enxergavam, esse homem era cego, mas pela fé ele reconheceu: tu és, Senhor, Messias, tu és, Senhor, ungido, tu és, Senhor, enviado, o rei de Israel. Maravilha. Essa é a ironia do texto, irmãos. Enquanto muitos religiosos tinham olhos físicos, mas não admitiam, não enxergavam que Jesus era o Salvador, esse homem é cego, mas ele reconhece a messianidade do Senhor Jesus Cristo. Maravilha. Filho de Davi, como que dizendo: tu és o rei de Israel, tu és Deus entre nós, tu és aquele que tem direito de se assentar no trono de Davi e reinar para todos sempre. Filho de Davi. Aí embaixo o clamor: tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. Se fosse um neopentecostal aqui, insolente, diria:
Tu és o filho de Davi, então me cura, prova para mim. Não, amados. Ele ampara, ele fundamenta a sua oração na compaixão de Jesus. Tu és ele mesmo, tu és o Messias. Por favor, tenha compaixão de mim. Tenha misericórdia da minha vida. É interessante que em dado momento o Senhor Jesus, ele contou uma parábola acerca de alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Ele diz: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, orgulhoso, ele orou em pé e dizia consigo mesmo: graças te dou, Pai, por não ser como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Aí ele começou a se exaltar: jejum 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. Que oração, hein? Que vaidade. O publicano, por sua vez, não ousava olhar para o céu, mas de cabeça baixa batia no peito e dizia: Senhor, se propício a mim, tenha compaixão de mim, pecador. Jesus aplica a palavra e disse para os seus discípulos: olha, esse, o publicano, desceu justificado para a sua casa, porque aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Bartimeu lhe disse: Senhor Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Se embase na misericórdia de Deus, amados, e clame pela intervenção do Senhor na sua vida. Você não tem méritos, você não vai entrar na presença de Deus como aquele pregador insolente, que para mostrar que tem crédito com Deus, ele orou dizendo: Senhor, quem está orando aqui é fulano de tal. Coitado. A oração que Deus aceita é pela mediação do Senhor Jesus Cristo. E nós devemos fundamentar o nosso clamor na compaixão de Deus, na misericórdia de Deus. Se nós estamos aqui vivos, de pé, participando desse grande momento, é porque Deus é compassivo, é porque Deus é misericordioso. Maravilha! Então, fundamente as suas orações, clama ao Senhor com base em sua compaixão. Tenha misericórdia de mim. Querido, se não fora a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Não estamos aqui porque somos bonzinhos, não, senhores. Estamos aqui pela compaixão do Senhor. Por isso que em Lamentações 13:22 está escrito que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Amém. Nós devemos, nessa oportunidade mesmo, glorificar a Deus pela sua misericórdia. Bendito seja o nome do Senhor, que é compassivo para com a nossa vida. Glória a Deus. Verdade, Senhor. Ele começou a clamar. E é interessante que o clamor do cego desencadeou em 2 reações. Ele clama e houve 2 reações. Uma reação da multidão e uma outra reação do Senhor Jesus. Qual fora a reação da multidão? Versículo de número 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que bênção. E muitos da onde? Daquela bendita, entre aspas, multidão. Ou multidão que dá trabalho, não é, gente? Pelo que tudo indica, essa multidão tinha aquele preconceito: não, ele está cego porque os pais pecaram ele mesmo. Então o cego começou a clamar: e para com isso, rapaz, fique quietinho, não importune o mestre. Aqueles homens começaram a reprimir, começaram a repreender o cego: se cale. E não foi diferente com Zaqueu. Zaqueu está na figueira, Jesus está debaixo da figueira, fala para ele descer, que iria pousar na casa dele. E quando Jesus estava indo resoluto para a casa de Zaqueu, a multidão murmurava: como pode Jesus se hospedar na casa de um homem pecador? Que multidão é essa? A multidão, muitos da multidão começaram a repreender o cego: se cale. Irmão, já pensou? O homem é cego. O homem, ele passa fome. O homem tem necessidade.
Ele clama a Jesus Cristo, ele não determina, ele não exige nada. Agora a multidão que estava acompanhando Jesus começou a repreender aquele cego. Isso acontece também nos nossos dias atuais. Geralmente, como o homem ele se entrega totalmente, sem reservas a Cristo, ele começa a clamar, a dedicar a sua vida ao Senhor, a consagrar a sua vida a Deus, aí começa a surgir a multidão. É piadinha, é muitas pessoas com sarcasmo, com zombaria, o crentinho agora, né? O santarão, às vezes dentro da própria casa, muitas pessoas começam assim a surgir, como que dizendo, para com isso. Você agora quer ser melhor do que todo mundo? Começa a repreender. Mas ficamos fascinados com a postura de Bartimeu. Ele não se deixou intimidar. Ele não ficou esmorecido. O quê? É para me parar, vai melhorar meu clamor. Maravilha. Muito obrigado. Ele começou a clamar com mais intensidade. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando você for intimidado, quando você for perseguido porque você é crente em Jesus Cristo, ao invés de você ficar cabisbaixo, você deve clamar com mais intensidade. Maravilha. Você deve servir com mais intensidade. Você deve se levantar e servir a Deus como nunca, seguindo o exemplo desse homem que nos dá uma aula com a sua atitude. Glória a Deus, maravilha. Ao invés de ficar cabisbaixo, ele clamava com mais intensidade. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele clamou, primeira reação, repreensão por muitos, e ele continuou clamando. O clamor dele desencadeou em uma segunda reação, em Jesus agora, 49. E Jesus parando disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Maravilha. Jesus é distinto. Jesus é diferente. A multidão da Dinora para com isso. Jesus parou. Ouviu o seu clamor. Parou. Mandou que o chamasse. Na sequência, Jesus vai atender o pedido do cego. Porque o nosso Jesus Cristo, ele é distinto. Havia um poeta romano que escreveu o seguinte: eu odeio o povo simples e me mantenho distante dele. Um poeta romano. Alguns religiosos dos dias de Jesus, segundo a narrativa joanina, dizia: essa multidão que não sabe a lei é maldita. Mas Jesus é distinto, ele para. Maravilha. Ele para, ele tem compaixão. Glória a Deus. Enquanto os religiosos diziam: olha, essa multidão que não sabe a lei é maldita, em Mateus 9,36, Jesus olhou para a mesma multidão e tinha íntima compaixão. Maravilha. O nosso Cristo é diferenciado. O homem pode te rejeitar, o ser humano pode te desprezar, o seu cônjuge pode te depreciar, mas Jesus, ele te ampara, ele te acolhe, ele te abraça, ele está conosco. Aleluia. A primeira reação de Jesus é a compaixão que ele evidencia ao parar. Ele estava trafegando, saindo de Jericó, ele ouviu e ele parou, e mandou que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, coragem, cego, levanta aí, o Senhor te chama. Que bênção. Ah, meus amados, eu consigo vislumbrar a alegria daquele cego, conjecturando: ele está me chamando mesmo? Isso é verdade? Não, mas isso é verdade mesmo. Mas não é isso não, porque o texto fala que de imediato, não tem que fazer isso não, de imediato ele lançou de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Glória a Deus. Talvez a única coisa de bem, o único bem que ele tinha era a capa. Talvez ele ia se cobrir à noite com essa capa. Mas quando Jesus chamou ele não me disse sócio, jogou a capa para o lado, falou: estou me levantando e vou ao encontro dele. Glória a Deus. A implicação aqui é bem óbvia. Algumas coisas na nossa vida aqui podem ser até coisas boas, mas por uma coisa melhor nós devemos deixá-las. O homem, ele se desprende do único bem que ele tinha de valor. Jesus me chama, eu jogou para o lado e foi ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas que lição preciosa para nós. O pastor já nos pregou com maestria, Hebreus 12, do 1 ao 3, que no versículo 1 está escrito: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Alguma coisa te embaraça?
alguma coisa impede de você estar na presença do Senhor Jesus, faça como esse homem aqui. Ele lançou de si a sua capa, levantou-se e foi ter comigo Nazareno. Glória a Deus. E Jesus agora falou para ele no versículo 51. Que queres que te faça? Essa pergunta é interessante. Que queres Que te faça. O homem era cego, desvalido, estava à margem da sociedade judaica, e Jesus lhe pergunta: você quer o que mesmo? Você quer que eu faça o que por você? Coloque os seus olhos aí no capítulo 10, versículo 36. Veio o contraste entre Bartimeu e Tiago e João. 36 do capítulo 10. E ele lhes disse: que quereis que vos... Jesus havia perguntado a dois, eu disse: vocês querem o quê? Porque no versículo 35, Tiago e João disseram para Jesus: mestre, queremos que nos façais o que pedimos. Aí eles perguntam: que quereis que vos faça? Vocês querem o que mesmo? Eles quiseram posição. Não, a gente quer posição. Quando o Senhor estiver lá no seu reino, aqui eu quero estar de um lado direito e meu irmão do lado esquerdo, tá bom, Jesus? Querendo posição, status. Agora Jesus fez a mesma pergunta basicamente para o cego. E ele não queria posição, ele só queria que o Senhor viesse fazer um milagre na sua vida. Maravilha. Ele respondeu: mestre, que eu tenha vista. Glória a Deus. Vocês perceberam que ele foi preciso no pedido dele? Obviamente ele iria optar pela cura, ele era cego. Mas se ele pensasse de forma mais distante do texto, que não é a nossa pauta, mas ele era um homem que dependia de esmola para sobreviver. Rapaz, acho que eu vou pedir muito dinheiro para Jesus, isso vai acabar. Aí ia permanecer cego. Eu fui muito humilhado, eu quero que o Senhor me exalte, Jesus. Não quero que o Senhor me dê visão, porque com a visão eu vou trabalhar, vou conquistar minhas coisas. O ponto é, ele conhecia a sua real necessidade. Tem pessoas que não sabem, estão sofrendo, estão padecendo, mas se alguém perguntar: você tem o que mesmo? Dá trabalho, porque nem ele sabe, nem ela sabe. O homem aqui ele foi objetivo. Ele clamou, né? Tenha compaixão de mim. Você quer o quê? Eu quero que o Senhor me dê visão. Glória a Deus. E no versículo 52, Jesus fez um milagre na vida daquele homem de forma instantânea. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Que maravilha. Pode ir embora, você está curado, você teve muita fé, como clamou confiante, vai embora, você está curado. Se coloca no lugar desse cego aqui, você nunca viu a luz do dia, e agora você enxerga. Alguém poderia pensar: eu quero contemplar os lugares mais afrodisíacos do mundo. Talvez esse homem ouviu falar de lugares muito elegantes e bonitos. Mas não, irmãos. A primeira frase que ele contempla é de Jesus, o Salvador. Maravilha. E Jesus falou: vai, você pode ir, está liberado. Tchau, pode ir embora, você está curado. Mas ele não foi, ele seguiu. Olha o 52, parte final. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Ele alcançou, além da cura física, ele alcançou a bendita salvação aqui. Maravilha. Ele poderia dizer: não, eu quero contemplar os lugares mais bonitos de Jerusalém. Inclusive em uma das cidades de Jericó, as palmeiras, era a coisa mais linda, meus irmãos. Mas esse homem quer mesmo é seguir a Jesus. Que maravilha. Porque quando uma pessoa tem um encontro efetivo, real, com o nosso Cristo amado, ele quer segui-lo pelo resto da sua vida. Glória a Deus. Ele não quer as coisas triviais, corriqueiras dessa vida necessariamente. São importantes, um exemplo. Ele precisa de bens, de dinheiro para sobreviver. Mas o que ele quer mesmo é seguir a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos aqui, irmãos, um exemplo de uma verdadeira conversão e de um verdadeiro discipulado. Maravilha. O discipulado cristão envolve seguir a Jesus pelo caminho. Ele é curado e ele segue a Jesus pelo caminho. Que maravilha. Eu disse para vocês na minha introdução que Jesus estava resoluto para onde? Para Jerusalém, para a crucificação. Mas mesmo assim, ele foi curado e seguiu a Jesus pelo caminho. Louvado seja Deus. Se você está aqui hoje me ouvindo, você está afastado do Evangelho, ou você nunca foi crente em Jesus, hoje é noite de salvação. Amém. Cristo, Ele quer salvar a sua vida. Ele quer que você o siga pelo caminho. Glória.
Não perca tempo, entregue-se sem reservas ao Salvador e Senhor Jesus Cristo. Ele quer te salvar, Ele quer que você viva um estilo de vida seguindo as suas pisadas. Bartimeu foi salvo. Duas aplicações para finalizarmos o sermão de hoje. Primeira aplicação: nós devemos ser sensíveis ao sofrimento, às necessidades alheias. Jesus veio para servir. Ele viu a necessidade de Bartimeu. Ele teve compaixão e fez um milagre. Nós, irmãos, devemos ser mais sensíveis ao sofrimento alheio. De tempo em tempo nós frisamos aqui no púlpito, por vezes nós nos apegamos ao nosso sofrimento e nos esquecemos que há muitos irmãos nossos sofrendo na fé pior do que nós. E ao olhar para esse texto, olharmos para o exemplo de Jesus, nós devemos ser sensibilizados ao sofrimento alheio. Alguém ao seu redor que transparece uma grande necessidade, você tem capacidade para supri-la, então faça isso. Seja sensível à necessidade alheia e haja como Jesus. Socorra, tenha compaixão, tenha misericórdia. Amém. Glória a Deus. A segunda aplicação que emana desse texto é que nós devemos clamar ao Senhor com confiança. A igreja é incentivada nessa noite a orar com fé, determinismo, decretar longe de nós tal coisa. Isso é insolência. Isso pertence aos neopentecostais. O que a Bíblia ensina é nós clamarmos como clamou esse homem. Com fé. Se o Senhor quiser operar, ninguém pode impedir. Amém. Eu não sei como estão as suas orações. Se você ora em conformidade à vontade de Deus, queridos, ore com fé. Você está orando corretamente? George Miller, o homem da palavra, ele leu a Bíblia 200 vezes, sendo as quais de joelhos. E ele só parava de orar por um pedido, quando Deus o atendia. Maravilha. George Miller, ele decretava, determinava não, mas ele orava com base na palavra, com perseverança e com fé. A biografia narra que em dado momento ele abriu o orfanato para cuidar das crianças que não tinham onde morar. Não tinha leite, não tinha alimento para as crianças naquele dia. Ah, meus amados, ele deu o seu orar. Maravilha. Ele começou a clamar e apresentar o pedido diante de Deus. De repente alguém bateu no portão. Era a providência de Deus chegando. Glória a Deus. Nós somos fomentados a orar, mas orar com fé. Louvado seja o Senhor. Minha mãe está aqui, a serva de Deus. Ela foi desacreditada, no sentido que seus filhos não tem mais jeito. Mas a minha mãe não desistiu não, meus irmãos. Os parentes, todos viraram as costas. Minha mãe sozinha em Jesus, na fé lutando por nós. Maravilha. E clamava com fé. Deus, por sua graça, ouviu as suas preces e se manifestou na nossa vida. Louvado seja Deus. Então eu quero incentivar os irmãos aqui presentes, aqueles que ouvirão essa prédica, que orem a Deus, segundo a vontade de Deus, mas com profusa fé, com intensidade, assim como fez o filho de Timeu. Amém. Glória a Deus.